Oi, nesse vídeo nós vamos tratar aqui das questões dos quizzes da semana 2 de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Para você que está assistindo aqui do YouTube, não é o nosso apoiador classe A, considere, usando aqui o link abaixo desse vídeo, se tornar um apoiador classe A para ter acesso completo ao nosso conteúdo exclusivo, não só dessa disciplina, como também das outras 3 disciplinas aqui do eixo da computação. Então, vamos aí às questões. A primeira, considere a seguinte sentença lógica. Então, está dizendo aí que existe um x, tal que P de x e Q de x, depois aí para todo x, Q de x implica R de x, e com isso se concluiu que existe x tal que R de x. Na demonstração de que tal expressão é uma tautologia, assinale a alternativa que corresponde às hipóteses. Bom, para a gente definir quais são as hipóteses, a gente não pode esquecer que elas são definidas. A formação dessas hipóteses vem de acordo com o que está antes da implicação principal. E quem que é a implicação principal? Como a gente pode ver aqui pelo uso aqui dos colchetes, ó, tudo isso daqui está antes da implicação principal. O uso do colchetes determina que se veja primeiro os colchetes, depois a gente vai olhando para os parênteses, mas o importante é que isso tudo aqui está antes ali daquela implicação, dessa implicação aqui. Então, a gente quer concluir isso aqui, existe x, R de x, a partir de todas essas hipóteses aqui. E como que a gente sabe quais são as hipóteses? Usando aquela estratégia de olhar para conjunção. A conjunção é que une ali as partes, né, do que a gente tem por hipóteses, né? Então, o que a gente percebe? Que existem, na verdade, 2 hipóteses, tá? Não são 3 ali no caso, né? A gente olha para o que está aqui no parênteses, ó. Isso aqui é uma coisa só. E isso aqui é outra coisa. E como eu disse, elas estão unidas aqui pelo símbolo de conjunção. Tá? Esse E, lógico aí, une o existe o x com a outra parte ali do para todo x. Une aí as 2 partes, tá? Então, a gente tem aí basicamente essas duas. Essa parte aí do existe o x, depois a parte ali do para todo x. Então, elas são as nossas 2 hipóteses, tá? Que a gente tem. Portanto, é a alternativa C, aqui é a alternativa correta. Q de x, existe x... claro que não está correto, né? Essa parte aqui também está incompleta, né? E o que poderia gerar um pouco de dúvida seria B. Por que não pode ser B? Porque simplesmente B está esquecendo dos quantificadores, tá? Os quantificadores também, uma vez inseridos aqui, considerados na nossa expressão, eles são parte da hipótese. Tanto que é para isso que a gente tem lá as regras, né, que inserem e retiram os quantificadores, porque eles fazem parte aí da nossa hipótese, caso eles sejam aí considerados. Então, por isso, alternativa C como alternativa correta, tá? Lembrando aqui que isso é o quiz da videoaula 4, lógica de predicados, tá? Então, temos aí essas 2 hipóteses. A próxima questão é de programação lógica, videoaula 5, que trata aí das cláusulas de Horn. Então, assinale a alternativa que corresponde à definição de uma cláusula de Horn. Então, tanto se você pegar ali nos slides da videoaula 5, como também ali na seção adequada do livro texto base, você vai ver exatamente essa definição que está aí na alternativa D. Tá? Então, cláusula de Horn não é uma linguagem, tá? Não é um conectivo lógico novo, e sim uma fórmula bem formulada, tá? Então é entre C e D aí.
E não é a C porque não é simplesmente uma fórmula bem formulada, formada exclusivamente por condicionais. O que a cláusula de Horn tem é uma fórmula bem formulada, de fato conectada por disjunções, segundo a definição, que é dada no livro texto base. E aí sim, ela tem essa peculiaridade de ser formada por predicados ou negação de predicados. E a característica aqui que melhor distingue ela é essa característica de que se aparece aí, que se vê nela, no máximo um predicado que não esteja negado, tá? Então, um só predicado que não esteja negado, o que significa que se você tiver aí vários predicados conectados por disjunção, só um não vai estar negado e todos os outros vão estar negados. O que significa também que você pode ter um único predicado, né? É passível aí, segundo a definição, um único predicado. Mas se tiverem mais, todos os outros vão estar negados e um só não, tá? Então, é basicamente aí essa a definição, né, de cláusula de Horn, não tem muito que elaborar sobre isso. Vamos então para a videoaula 6, o quiz dela, que é da demonstração de correção, tá? Então, a gente tem aí, como dá para ver, né, a assinale alternativa que corresponde à pré-condição que deve ser inserida de forma que o programa a seguir esteja correto. Então, sabemos aqui que na pós-condição, z ficou igual a 3x. E aí, o que aconteceu antes dessa pós-condição é que o z recebeu ali x mais y. Eles colocaram esse sinal esquisito aqui, mas pode ignorar isso e assumir isso como uma atribuição simples. Bom, a gente sabe que após z receber x mais y, o z ficou igual ali na pós-condição igual a 3x. Então, o que aconteceu antes dessa atribuição? Porque a gente tem que pensar aqui com o raciocínio inverso, né? De trás para frente, de baixo para cima. O que aconteceu antes aí dessa atribuição para que depois dela a gente tivesse aí esse estado do z igual a 3x? O que tem que acontecer aqui é que na pré-condição, aqui de cima, a gente tinha o seguinte. Bom, a gente sabe que o z vai ficar igual a 3x. Então, olhando para essa atribuição aqui, a gente sabe que, já que temos essa parte aí, x mais y, e tem o z igualado a isso, o que a gente tem? Bom, se o z é igual a 3x, eu posso colocar esse 3x aqui em cima, tá? Posso substituir aqui. Então, fica igual a 3x. E isso é o que a gente tinha antes. E aí, se você melhorar um pouquinho isso aqui, você pode jogar esse x para lá, e aí fica 3x menos x, então fica 2x igual a y. Então, por isso que a nossa pré-condição é y igual a 2x. Alternativa D. Então, é sempre esse raciocínio que a gente tem aí usando o axioma da atribuição, olhar aí para o raciocínio inverso. Se no final eu tenho uma determinada condição, uma determinada situação, eu tenho que olhar para qual pré-condição consegue gerar a pós-condição, dada a atribuição. É por isso que eu peguei e joguei o 3x aqui, tá? Os 3x aqui no lugar de z, porque sendo 3x igual a x mais y, a gente só dá uma manipulada ali e chega na pré-condição, tá? É essa estrutura que a gente usa aí em qualquer axioma de atribuição. E por fim, para fechar a semana 2, temos aí o quiz objeto educacional, que foi um pouquinho mais elaborado, mas dá para, claro, resolver também. A gente tem dessa vez que a nossa pós-condição diz que para qualquer que seja o y,
esse y vezes o w vai ser igual a zero. O que significa, então, que, matematicamente, se não importa o valor de y numérico que eu multiplique por w, eu vou sempre ter um zero. Qual que é um número que, multiplicado por qualquer outro, ele sempre resulta em zero? É o próprio zero, né? Então, a gente sabe que esse w, no final das contas, ele é igual a zero, porque se ele está multiplicando qualquer valor de y e isso está dando zero, é porque o w na multiplicação aqui, ele está valendo zero. Bom, se o w está valendo zero, a gente tem que olhar para a pré-condição com base nisso. E aí você pode olhar o seguinte, que w está recebendo x² menos 1. E aí eu te pergunto, quais são os únicos dois valores de x nessa condição aqui que faz o x igual a zero? X² aqui, aliás, menos 1. Quando que x² menos 1 vai ser igual a zero? Bom, aí você pode usar várias técnicas aqui para chegar nessa solução. Você pode passar 1 para lá e vai chegar na conclusão que x² é igual a 1. E aí você, usando a raiz, né, você vai chegar aqui que x é igual a mais ou menos 1. Porque se você usar a raiz aqui, né, se passar a raiz para os dois lados aqui, você vai chegar aí na conclusão que x é mais ou menos 1, tá? Então, dessa forma, a gente tem ali que o x vai ser igual a menos 1 ou mais 1, porque a gente sabe que a raiz de 1 é 1, né? Na verdade, mais ou menos 1. E é assim que a gente consegue deduzir aí a pré-condição. Então, a gente, voltando aqui, né? A gente sabe que por causa dessa expressão aqui, o w é zero. Por quê? Porque para todo y, então para qualquer valor de y, w multiplicando y está dando zero. E a gente sabe que a atribuição que foi feita a w para ele ser zero foi x² igual a 1. Aliás, x² menos 1. Tá? Então, isso significa que, já que o w a gente sabe dessa expressão aqui, ó, que ele é zero, então a gente coloca no lugar de w, igual a gente fez na outra questão, zero. Né? E aí você pode usar a fórmula de Bhaskara, pode fazer a manipulação igual eu fiz ali, né? Usando a raiz nos dois lados, né? Chegando na conclusão que para zero ser igual a x² menos 1, ou x² menos 1 igual a zero, C e somente C, x igual a menos 1, né? Ou x igual a 1. Por quê? Porque se x for igual a 1, 1 ao quadrado 1, 1 menos 1, 0. Se x for menos 1 vezes menos 1 é 1, né? E 1 menos 1 é 0. Então, de todo jeito dá 0. Por isso aqui a alternativa E é a alternativa correta. Tá? Então, a correta aqui. E a C, ela tem um detalhe, né? Porque o x não pode ser igual a menos 1 e igual a 1, né? Não faz sentido aqui a C, né? Não tem como um valor numérico ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ou a gente tem essa possibilidade, ou essa daqui. Não pode ser as duas simultaneamente. E os outros valores aqui, né, não batem, né? Estão incompletos. Por isso, a alternativa E é a alternativa correta. Então, finalizamos por aqui. Esse foi o nosso último exercício aqui de apoio da semana 2. Espero que você tenha entendido e até a próxima semana.